Fala galerinha, falou em ciências, falou em biologia, não pode faltar a vida microscópica. São aqueles seres, né, microscópicos, pequenos, minúsculos, que a gente só consegue ver utilizando a microscopia. Que seres são esses? Que a gente vai estar conferindo nessas videoaulas. A gente vai estar destacando os principais grupos de micro-organismos, especificamente algas. Claro que existem algas multicelulares que não estão no grupo dos micróbios, né? Mas tem as algas unicelulares, que também podem ser estudadas como vida microscópica. Você não pode esquecer das bactérias, os fungos, protozoários, vírus. Pode até mesmo estar relacionado com doenças, mas claro que nós temos as videoaulas sobre as doenças. E onde estão essas videoaulas? Aqui, galera, no nosso canal Anderson Ciências. Então você vai estar assistindo essas videoaulas, compartilhando, cada uma na sua videoaulazinha específica. Temos videoaulas sobre doenças, tudo aqui no canal. Então é muita coisa. Vamos acompanhando, compartilhando, se inscrevendo no canal, que vai dar certo, galera. Então vamos trabalhar a célula bacteriana. Por que a célula? Porque as bactérias são unicelulares. A bactéria só tem uma célula. São procariontes. Quem vai lembrar, ó, aquela aulazinha lá dos 5 reinos, a aula sobre células que nós temos aqui no canal, a gente traz esses conceitos aí. Então, resumindo, procarionte é porque ele não tem um núcleo. O DNA, o material genético, ele fica livre no citoplasma. Tem autores que chamam até de nucleóide. A gente pode encontrar bactérias isoladas, vivendo sozinhas, né? Ou em colônias. Colônias são grupos de bactérias vivendo juntas, dividindo dificuldades e por aí vai. Uma característica interessante que a gente não pode esquecer é esse DNA extracromossômico. Primeiro, a palavra extra quer dizer fora, né? Uma coisa a mais, né? E cromossômico tem relação com cromossomo, ou seja, esse DNA ele fica extra, é um DNA a mais, além do DNA do cromossomo. No caso, a gente vai chamar de plasmídio. Seria mais ou menos esse DNAzinho circular que pode ser repassado de uma bactéria para outra. Bem interessante isso aqui, a gente vai ver no período de reprodução de bactérias, isso ajuda um bocado. A presença de ribossomos, não se esqueça, viu? Bactérias também têm o ribossomo para produzir a proteína. Pode acontecer de bactérias terem flagelo para locomoção. Olha o citosol, eles têm o citoplasmazinho. Pode acontecer de bactérias que possuem cápsula. Essa cápsulazinha muitas vezes dificulta até a ação de antibióticos. A parede celular, quando a gente trabalha bactérias gram-positivas, gram-negativas, isso aí é basicamente espessura e composição da parede celular. Geralmente é peptídeo glicano. Temos também a membrana plasmática, né, que toda célula tem. E a presença dessas estruturas que parecem cílios, são chamadas de fímbrias. Ajudam bastante na fixação da bactéria. Pode daí se formar um pelo sexual, a transferência de plasmídios. Então, é uma célula que a gente considera um pouco material, né, comparado com o eucarionte. Mas a gente percebeu aqui nessa primeira análise que ela tem muita coisa, né? Os tipos, muitos autores chamam de arranjos bacterianos, né? É bom a gente conhecer isso aqui, porque tem questões que exploram esse conteúdo só para ver se você está atento mesmo. Por exemplo, as bactérias que têm a forma arredondada, a gente vai chamar de cocos. Está bem fácil de associar, né?
Lembra do coco redondo? Dois cocos, você vai chamar de diplococos. Lembra diplo ou duplo? Aí onde vem o segredo agora. Esses termos aqui. Streptococcus. Seriam cocos enfileirados. Muita gente confunde com estafilococcus, que pensa, estafila, fila enfileirado, né? Não é. Estafilococcus, ele fica no arranjo como se fosse um cacho. Lembra até um cacho de uvas. Então não confundir. Streptococcus, os cocos estão enfileirados, e estafilococcus, eles se formam colônia, né, agrupamentos, como se fosse um cacho de uva. Podemos encontrar vibriões, que tem um formato semelhante a uma vírgula, no meu caso lá da bactéria causadora da cólera, ou do cólera, né? Temos bactérias em forma de espiral, espirilos, como o caso lá da bactéria da leptospirose. E esses também são bem interessantes, os bacilos, que o formato parecendo um bastão, né? Um grãozinho de arroz. Também a gente pode encontrar streptobacilos. Agora, esses bacilos são bem conhecidos lá, os lactobacilos, né? São bactérias que fermentam leite. Aqui a gente pode destacar também uma bactéria com flagelos. E essa característica que as bactérias possuem, que é de formarem como se fossem cistos, se encistarem, né? Estrutura de resistência, chamada esporos. E quando o ambiente, a condição não está favorável, ela pode formar esses esporos e sobreviver às condições adversas. Quando a condição voltar à normalidade, né, à tranquilidade, oferta de alimento, por aí ela, como se ela germinasse de novo desse esporo. Elas estão bem preparadas para o ambiente, viu? Com relação à nutrição, é bom também ter essa informação em mente. Claro que a gente viu algumas informações sobre isso aqui lá na aula sobre os 5 reinos. E até mesmo na aula de ecologia. É bom a gente revisar, bactérias autótrofas. O próprio nome já diz. Elas produzem o próprio alimento. Existem bactérias que podem fazer a fotossíntese. Você fala, não, professor, mas fotossíntese é planta. Não. Cianobactérias podem fazer fotossíntese. Utilizar a luz como fonte de energia. E tem também a quimiossíntese, que não é tão comentada, né, como a fotossíntese. E no caso, a bactéria vai produzir matéria orgânica com auxílio da energia que é liberada por reações inorgânicas. Já pensou um negócio desse? Ela realiza reações químicas e com material inorgânico e vai produzir matéria orgânica e até mesmo liberar energia para ela. No meu caso aqui das produtoras de amônia, como nitrossomas, temos até fixadoras de nitrogênio. E as bactérias heterótrofas, assim como nós, né, não conseguem produzir o próprio alimento. A gente pode destacar as parasitas, que são as mais conhecidas, né, mais divulgadas, especialmente por causa das doenças, né, que elas podem causar. As mutualísticas, que geralmente se associam com outros seres, como as que vivem no intestino de ruminantes. E existem também as bactérias decompositoras, que eu poderia afirmar que é a função mais interessante das bactérias. É basicamente decompor a matéria orgânica dos seres que vão morrendo, né? E fazendo essa reciclagem de nutrientes. Lá no produto final a gente vai ter a matéria inorgânica, como se reciclasse. Essa matéria inorgânica volta para as plantas e as plantas transformam ela novamente em matéria orgânica. Fica basicamente um ciclo. Quando a gente estiver estudando ciclo de nitrogênio, ciclo de carbono,
que vai ver bem a participação das bactérias decompositoras. Também quando a gente estiver estudando ecologia, pode acompanhar na nossa aula de ecologia, que tem lá, falando de bactérias decompositoras. Reprodução, sempre é uma curiosidade, né? Fala, professor, mas só tem uma célula, como é que vai formar os gametas, não sei o quê? A marca registrada da reprodução em bactérias é a reprodução assexuada. A mais conhecida é a divisão binária. Muita gente chama de cisparidade, né? É basicamente isso, uma célula se divide e origina duas. A gente vai ter a participação desse mesossomo, que é uma invaginação, essa membrana dela aqui, ó. E essa invaginação começa a aprofundar na célula. Até chegar o momento em que se encontram. As duas invaginações se encontram. Nós temos o DNA duplicado antes do processo, né? Que é para se dividir e originar duas praticamente iguais. Elas vão formar um novo DNA, uma cópia do DNA que ela já tem, para a gente ter no final esses dois clones. Isso aqui, ó, processo de clonagem. Para quem nunca viu uma clonagem, então mostra aqui. O DNA se duplicando, formar cópia dele mesmo. E nós temos aprofundamento desse mesossomo e trazendo também a parede celular para dentro, né? E vai chegar um momento que se separam e nós temos duas bactériazinhas novas, praticamente iguais. A menos que aconteça alguma mutação aí, né? Elas serão clones uma da outra. Clones, no caso, da célula mãe, célula original. Pode acontecer reprodução sexuada? Pode sim. A gente pode destacar a conjugação, que é basicamente o contato entre bactérias e troca de DNA. Você atenta com essas características, viu? Essa troca de DNA quase sempre é aquele DNA que a gente falou no comecinho ali, o plasmídeo, que é um DNA de forma circular, que ele pode ser transferido de uma bactéria para outra. Geralmente ela forma um pelo, chama de pelo F. Aí ele vai, através desse pelo, transferir esse plasmídeo, esse material genético, de uma bactéria para outra. Aí aconteceu que ela recebeu, né, esse plasmídeo, aí uma informação que estava na bactéria foi transferida para outra. Isso aqui a gente vê muito no processo de resistência bacteriana. Bem interessante esse processo, viu? Pode acontecer também de um vírus transportar material genético para uma bactéria e causar um processo chamado transdução, que no caso a bactéria vai receber um material novo, né? Mesmo que não seja por plasmídio, que for por plasmídio é a conjugação. Se for através de um vírus, ele vai chamar de transdução. E pode acontecer também, ó, a transformação. Aqui é um pouquinho mais interessante, mais complexo, né? Que nesse caso a bactéria vai absorver fragmentos de DNA que estão no ambiente. Bem interessante isso aqui, viu? Aí ela será transformada. Esses três processos de reprodução, que são sexuados, né? Porque tem troca de material genético. Para a reprodução ser sexuada, não é obrigado a ter gametas. Ela tendo a troca de material genético, a gente já pode dizer que é sexuada. Então aqui está valendo. Claro que a mais conhecida é a conjugação, que é a mais a cara mesmo assim da reprodução sexuada em bactérias. Importância, a gente já comentou lá nos slides anteriores, quem assistiu a aula sobre ecologia, o processo de decomposição, que seria essa reciclagem de nutrientes. A matéria orgânica dos seres que vão morrendo é transformada pelas bactérias, vai ser liberada no final, matéria inorgânica, que é reaproveitada por plantas, a absorção pelas raízes. Aí nós temos o quê? Uma reciclagem de nutrientes. Então a decomposição não causa doença, né?
Geralmente ela vai atacar seres que vão morrendo, aquela folhazinha que cai. E é bem interessante a nível ecológico. A nível econômico, a gente pode destacar a fermentação. Pode lembrar do fermentozinho aí, né? Essa fermentação a gente vai destacar os lactobacilos, que são bactérias que fermentam o leite e são fundamentais para a produção de iogurte, a própria coalhada, né? Nada mais é do que o leite fermentado por essas bactérias. Muitas vezes a gente usa iogurte para a produção de lâminas para observar bactérias ao microscópio. E a importância médica, que esse aqui a gente não pode fugir desse assunto, que no caso são as bactérias parasitas, que podem causar doenças que podem ser até fatais para nós humanos. A gente vai basicamente destacar a partir de agora essas doenças causadas por bactérias. A gente destacou pelo menos umas 12 aqui, mas tem muito mais. Eu coloquei aquelas que são mais comentadas, que a gente percebe mais no dia a dia. A gente destacou a pneumonia, meningite, coqueluche. Coqueluche já é menos trabalhada, né? Porque a vacina é bem eficiente. Às vezes é bom até o reforço, viu? Tuberculose, hanseníase, já foi bem mais perigosa. Difteria, que também não é tão badalada. Não confundir difteria com disenteria, viu? O tétano, a vacina bem eficiente, viu? Cólera, que é basicamente cuidados higiênicos. Leptospirose, que também não é tão comentada, mas às vezes, situações de enchente, problemas de saneamento básico, ela pode aparecer. A disenteria bacilar, que às vezes incomoda bastante, viu? Sífilis e gonorreia, que estão lá no grupo das DST, né? As doenças transmitidas pelo contato sexual. A gente vai trabalhar basicamente essas 12 doenças, as características, os sintomas, profilaxia. Então, dessa tabela, quais são as que afetam órgãos genitais? A gente já comentou, né? São classificadas como sexualmente transmissíveis. Sífilis e gonorreia. A prevenção é basicamente o uso de preservativo e tratar os doentes, né? Os antibióticos são bem eficazes no tratamento dessas duas doenças. Causam geralmente lesões nas áreas genitais. Perda de sensibilidade e até mesmo feridas na pele. A gente vai destacar a hanseníase. Já foi conhecida como lepra, né? Já foi classificada como uma das piores doenças do mundo, né? Por que ela perde a sensibilidade? Porque a bactéria ela causa danos em nervos da pele. E feridas porque a bactéria também vai causar lesões na pele. A hanseníase é uma doença que a gente pensa que é transmitida pelo contato direto com o doente, né? Contato com as feridas, mas é por gotículas de saliva, secreções. O tratamento é bem eficiente, antibióticos. Não é mais a doença, a lepra, que era praticamente uma sentença de morte antigamente. Por água contaminada, percebam, a água contaminada geralmente por urina, a gente pode destacar a urina do rato. Doença leptospirose. Ela é bem nociva, especialmente ao sistema nervoso, até mesmo ao fígado. Facilmente prevenida com cuidados higiênicos, tratamento de água, né? E o saneamento básico. Evitar que o indivíduo tenha contato com essa água contaminada, com essa urina de rato. Causam diarreia. A gente vai destacar a disenteria bacilar, que é basicamente a bactéria que contaminou o alimento, né? É bem perigosa.
Mas quando a gente fala de doença mais grave com relação à disenteria, né, diarreia, a gente vai destacar o cólera, que é uma bactéria, um vibrião, transmitido basicamente por água e alimentos. A manipulação desse alimento com as mãos contaminadas, a própria água contaminada por fezes do indivíduo, pode ser um veículo, uma forma de transmissão dessa doença. É uma doença bem severa, requer um tratamento bem interessante, com antibiótico e reidratação, reposição de líquidos, que pode facilmente se tornar um surto em uma cidade. Então, lavar as mãos, lavar bem os alimentos, utilizar o hipoclorito de sódio para descontaminar, lavar as mãos, sair do banheiro. Isso aí já ajuda bastante a evitar a proliferação dessa doença. Afeta músculos, por incrível que pareça, existem bactérias que produzem toxinas que podem afetar os músculos, como é o caso do tétano. Ele pode causar até uma disritmia, no caso, uma alteração no movimento muscular, que pode causar até a morte do indivíduo, a perda de algum membro. Tem vacina, bem eficiente, viu? É transmitida basicamente pelo solo, o contato com bactérias do solo. E é bom ter cuidado, se vacinar. Qualquer posto de saúde você vai encontrar essa vacina antitetânica. Inflamação na laringe. Isso aqui também é bem interessante. Ó. A garganta inflamada, você não sabe o que é. Pode ser uma difteria. Tratamento bem eficiente com antibióticos, acompanhamento médico. É bem interessante, viu? Essa aqui, que causa tosse, né? Tosse bem frequente, né? Chama até de tosse braba. Pode causar até vômitos, que é a coqueluche. A prevenção é bem eficiente com a vacina. É bom, até mesmo assim, na idade mais adulta, depois de 20 anos, fazer um reforçozinho dessa vacina. É bem fácil de encontrar nos postos de saúde. E que pode ser uma doença que pode causar algum problemazinho no indivíduo, se não buscar o tratamento. Mas é que é facilmente, sua prevenção é bem fácil com a vacina. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, que ela já vai atuar no sistema nervoso, né? Nessas camadas chamadas meninges. Se você quiser saber o que são as meninges, nós temos uma aula sobre sistema nervoso, a gente trabalha bem essas membranas, que elas revestem o sistema nervoso central, e pode acontecer da bactéria contaminar essas membranas, infectar e causar uma doença que é bem severa, viu? A meningite. Geralmente a gente percebe a rigidez na nuca, dificuldade de movimento, e é bem interessante a prevenção e o cuidado, viu? A transmissão é bem fácil e o cuidado é o tratamento dos doentes e evitar realmente o contato com esses pacientes que estejam infectados. Que atacam os pulmões. Essas aqui também são bem interessantes, viu? Bom ter cuidado, são doenças bem oportunistas, como é o caso da pneumonia e tuberculose. A tuberculose é um bacilo que é bom ter cuidado. Existe a vacina, mas ainda é uma doença perigosa. Já foi uma doença muito perigosa no passado, mas que não é bom. É bom não perder o controle, né? Manter sempre o cuidado aí com secreções, lavar bem as mãos, né? Ao ter contato com objetos, com outras pessoas que você não sabe que está contaminada, com a saliva do indivíduo, que a pessoa falando ela pode transferir a saliva para outra pessoa que esteja perto. Então o uso de máscaras é importante para quem está afetado. E são doenças bem severas que acometem os pulmões. Então, com essas indicações, você pode preencher esse quadro. Você pode indicar o nome da doença, o agente etiológico, né?
né, a transmissão, os sintomas, se tem febre, se tem dor de cabeça, se tem perda de movimento, por aí vai. Profilaxia, como você vai evitar essas doenças. Você monta nesse quadro. É claro que você pode colocar bem mais que as 12 que a gente escreveu, né? Pode ter muito mais doenças aí para você colocar nesse quadro. E vai ser um quadro bem comparativo. Na aula de vírus nós também propomos um quadro desse tipo. Você pode comparar os dois quadros e evitar de confundir doenças causadas por bactéria com virose. Você tendo esse quadro montado ajuda bastante na hora de você entender as doenças e até mesmo as medidas de prevenção, que é bom saber, não é só para fazer prova ou concurso, é para a nossa vida. Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado as doenças, né? Vamos falar das cianobactérias, que um dia já foram chamadas de algas azuis, por isso que ela permaneceu aqui o ciano, que significa azul. Então, não tinha como ser algas, porque elas são procariontes. Então, mesmo ela tendo clorofila, ela não é alga. Ela possui clorofila, então isso aqui já é um indício que ela realiza fotossíntese. Mas como são procariontes, então não tem as organelas membranosas, como é o caso do cloroplasto. Não vai ter o cloroplasto. Então ela não vai ter organelas e nem vai ter o núcleo envolvido por membrana. Então, como é procarionte, mesmo sendo fotossintetizante, está lá no grupo das bactérias, as moneras, que pode encontrar ela isolada e até mesmo formando colônias, agrupamentos, conjunto de cianobactérias. São as importantes produtoras de oxigênio, viu? Não somente as plantas, que são de fundamental importância ecológica. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!